Segunda Reis, capítulo 6. Já foi dito hoje, né? O sobrenatural, o invisível, e a operação de Deus se faz presente aqui. Segunda Reis, capítulo 6. Gostaria de ler com os irmãos do versículo 8 até o versículo 23. Segunda Reis 6, do 8 ao 23. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele a seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço. Ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos, e viram. E eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Senhor nosso Deus, nós estamos diante de sua palavra. Nós vemos aqui não com a expectativa no homem, mas vemos com a expectativa no Senhor. Sabendo que o Senhor é o Deus que é capaz de fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. O poder está em Ti, a grandeza está em Ti. Nós sabemos que o Senhor se faz presente essa noite aqui conosco. Nós sabemos que o Senhor opera no meio da sua igreja, o Senhor sustenta cada um de nós. Estamos aqui presentes, é fruto de sua bondade. Guarda cada um dos nossos irmãos, Senhor, que a sua palavra hoje seja transmitida e encontre solo fértil, que possa prosperar, que o inimigo não arranque dos corações. Ajuda-nos, Senhor, a perseverarmos em sua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui é um relato bem extenso, mas que nos mostra uma ocasião muito interessante de perceber. Primeiro, nós lemos e percebemos que o rei da Síria fazia guerra contra Israel. E ao mesmo tempo, o Senhor estava entregando de bandeja para Israel toda a estratégia militar do exército sírio. Assim, quando o exército sírio se movimentava, o exército de Israel, sabendo para onde eles iriam, conseguiam se salvar.
Versículo 10 até diz: e assim se salvou não uma nem duas vezes, foram várias vezes que aconteceu isso. O rei da Síria pensa, só pode ter um informante entre nós. Por isso que no versículo 11 ele diz: quem dos nossos é pelo rei de Israel? Um dos servos do rei avisa: o problema, ó rei, é o profeta Eliseu. Ele conhece as palavras que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu quarto. Esse é o problema aqui da nossa estratégia. Não seja por isso, né? Pensou então o rei da Síria: eu vou prendê-lo. Assim estará resolvido o nosso problema. Prendendo Eliseu, acaba o problema. E para garantir o sucesso do aprisionamento, da comissão do aprisionamento, ele envia cavalos, carros e fortes tropas. O rei da Síria, ele envia uma artilharia pesada, cerca a cidade de Dotã, lugar onde se encontrava Eliseu e seu servo, e ali nós percebemos a primeira reação, um susto. O servo se assusta com a demonstração de força dos sírios. E o que ele pergunta? O que faremos? Né? A casa caiu, né? O que a gente faz? Ele olha com seus olhos e pergunta: não tem o que fazer, o que faremos? Mas aí Eliseu disse o que era para ser feito. O que Eliseu diz? Não temas, não temas, pois mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Talvez aqui ele tivesse ouvido, né, que quando apenas um capitão, né, o rei da Síria, né, possa ter percebido, com o exemplo de Elias, né, que se manda um capitão e seus 50 homens, né, enviar para buscar, talvez não seria suficiente. Então, né, Elias, né, aconteceu isso. Vai um capitão com 50 homens e não eram suficientes. E aqui na tentativa ele envia um exército contra Eliseu, como se o fogo do céu que consumiu 50 homens não pudesse ser capaz de consumir 50.000. Naamã talvez poderia dizer a ele que Eliseu não morava em nenhuma fortaleza, nem era acompanhado por qualquer guardas, nem tinha grande interesse, né, no povo, a ponto de precisar temer um tumulto entre eles. Que ocasião então havia para essa grande força que é apresentada aqui? Mas assim, o rei sírio esperava ter certeza, e ele buscava, inclusive nas suas estratégias, chegar de surpresa e pegar Eliseu. Isso é uma insensatez. Aqui a gente começa a entender um pouco mais a insensatez do inimigo. Por quê? Ele acreditava que Eliseu havia informado o rei de Israel sobre os seus conselhos secretos ou não? Se ele não acreditava nisso, que briga ele tinha com Eliseu? Mas se o rei da Síria acreditava que Eliseu falava as estratégias do rei para o rei de Israel, então como é que ele poderia ser tão fraco a ponto de imaginar que Eliseu não descobriria os desígnios contra si mesmo? Será que ele não entendia, né, que Deus tem interesse também em proteger Eliseu, assim como protegia o povo todo? Aqueles que lutam contra Deus, seu povo e seus profetas, eles não sabem o que fazem. Geralmente vão correr em percepções inviáveis em qualquer tipo de batalha. Essa passagem, irmãos, também nos faz perceber e nos dá evidências gráficas do quanto nós estamos cercados por um mundo espiritual, por um mundo sobrenatural, por um mundo invisível. A Síria estava buscando a destruição de Israel, mas Deus estava dando ao seu profeta Eliseu informações privilegiadas sobre as tropas sírias e também todas as táticas militares. Isso não acontecia por ligação, né? Isso não acontecia por algum tipo de captar uma mensagem enviada em algum sistema, por burlar alguma segurança, mas era o próprio Deus que revelava. Isso é o poder sobrenatural. Não era uma questão meramente de estratégia, era uma questão de Deus operando para proteger o seu povo. Então aqui a Síria estava buscando a destruição. E essa história nos ensina que o nosso planeta é uma zona de batalha espiritual. E está coberto de forças espirituais, tanto boas quanto más. A Bíblia, irmãos, ensina que o povo de Deus é cercado por anjos. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. A gente não chega aqui na igreja e começa a falar: eu quero que o anjo tal
cubra a direita, que o anjo tal cubra a esquerda, eu quero querubins aqui. Não, não é isso que nós fazemos. Mas nós precisamos crer que aqui, no culto da Igreja Batista Parquelândia, os anjos do Senhor estão protegendo e guardando esse lugar, e guardando o seu povo. Por que nós precisamos crer? Porque a Bíblia nos ensina isso. Assim, a nossa visão precisa ser constantemente ajustada. Na Bíblia nós vemos pessoas atormentadas com a quantidade de inimigos em seus acampamentos. Um dos exemplos é 1 Samuel, capítulo 28. Quero deixar registrado para os irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus. Você encontra Saul e Saul percebe a quantidade de inimigos. E é claro que esses inimigos geram um tormento. A Bíblia mostra isso. Você encontrar uma quantidade de inimigos grande, isso assusta os olhos. 1 Samuel, capítulo 28. Versículo 4 e versículo 5. A Bíblia diz assim: ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Quando vê o acampamento, é tomado de medo. O coração estremece, é realmente o temor do que os nossos olhos estão enxergando. Mas o que a Bíblia diz também? Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nós precisamos comparar a Bíblia com a Bíblia e percebemos a grandeza do poder de Deus. Mateus capítulo 18, versículo 10, também um texto muito importante para nós, porque nós sabemos o cuidado de Deus. O Senhor, Ele não deixa o seu povo desprotegido. Você não anda por aí desprotegido. Até o menor, o mais pequenino, é cuidado pelo Senhor. Mateus capítulo 18, versículo 10, Jesus diz: vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. O que Jesus está dizendo? Os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai que está no céu. Já pensou isso, irmãos? Que segurança é essa? Eles têm acesso a Deus constantemente também, e estão lá. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? De que forma que o Senhor quer que eu proteja esses pequeninos? E Ele vai lá e protege, e cuida, e guarda cada um dos seus. Assim são os anjos de Deus, cuidando de cada um dos seus filhos, dos filhos de Deus. Mateus 26, também Mateus, capítulo 26, versículos 52 e 53, a Bíblia nos diz: então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, guarde a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? É isso que é o poder de Deus. Cristo pode ordenar para qualquer situação, mandar algo assim que não teria chance para o inimigo nem pensar. Não vê nem o que passou por ele, como a gente diz. É isso que acontece. O que a fé faz para nós, irmãos? A fé nos ajuda a contar direito, a calcular corretamente a situação. Nós somos muito movidos por aquilo que os nossos olhos estão enxergando, os nossos olhos naturais enxergando, a ponto de nós só estarmos verdadeiramente descansados quando racionalmente a segurança está ao alcance da nossa vista. Esse é um grande problema nosso. Mas nem sempre será assim. Pode acontecer que os nossos olhos vejam uma grande derrota. Pode acontecer que os nossos olhos vejam uma impossibilidade de sermos salvos, uma cidade cercada por um exército. Pode acontecer que os nossos olhos vejam isso. Geralmente, irmãos, a oposição à nossa fé parece grande demais. Geralmente a oposição à nossa fé parece forte demais, determinada demais, insuperável demais. O objetivo disso é nos fazer sentir pequenos, nos sentir fracos, intimidados. A intimidação é uma das principais armas que Satanás utiliza para fazer calar o testemunho cristão. Mas a maioria de nós, se encolhendo por dentro, talvez pense em desistir, pense em uma tristeza profunda,
Mas a palavra nos diz, eu quero que vocês vejam que essa não é a realidade da situação. Você precisa de novas lentes para ver quão grande é o reino de Deus, a fim de que vejam que ele triunfará constantemente. Orou Eliseu, versículo 17 de 2 Reis 6, e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. É nessas horas que, pela graça de Deus, o nosso Cristo, ele age como Eliseu para nós. Ele é como se falasse ao Pai: abra os olhos do meu filho, abra os olhos para que ele veja que maior é os que estão conosco do que os que estão com eles. 2 Crônicas, capítulo 20, outra passagem também quanto a isso. O rei Josafá também com um grande exército para o atacar. E nós encontramos na oração do rei Josafá um exemplo para nós usarmos em nossas orações também. 2 Crônicas 20, versículo 12. Josafá ora assim: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Irmãos, esse é um remédio soberano. Os nossos olhos estão postos em ti. Um olho de reconhecimento, um olhar de submissão humilde, um olhar de fé e de total dependência, um olhar de desejo, coração sincero, um olhar de esperança, expectativa paciente. Em ti, ó Deus, colocamos a nossa confiança. As nossas almas esperam em ti. O Salmo 25, versículo 15 diz: Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. O Senhor, é no Senhor que vem qualquer tipo de socorro, qualquer tipo de ajuda. Salmo 123, versículos do 1 ao 3, Salmo 123. É tão bonito isso, irmãos, porque a palavra de Deus, ela não nos deixa andarmos atemorizados a tal ponto de desesperarmos, de não encontrarmos solução, porque o Senhor sempre está conosco. Até quando estamos desesperando da própria vida, como o apóstolo Paulo passou, o Senhor nos alcança. Quando nós olhamos para Ele, nós encontramos o consolo. Salmo 123, versículo 1. A ti que habitas nos céus, eleva os meus olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Olhar para o nosso Salvador, olhar para o nosso Senhor. A fé é para a alma o que o olho é para o corpo. Como assim? A fé é aquilo que permite ao seu possuidor olhar para fora de si mesmo e fixar firmemente o seu olhar num objeto externo a ele. No caso para nós, na pessoa do nosso Deus. E é por isso que o exercício e o ato de fé são tantas vezes referidos na palavra com a figura de erguer os olhos. Erguer os olhos, olhar para o Senhor. Assim como os israelitas picados pela serpente foram instruídos a olhar para a serpente de bronze no deserto, você também foi ensinado a olhar para o Salvador crucificado, como aquele que estava disposto, capaz de atender às suas extremas necessidades. O texto que foi pregado na conversão de Spurgeon, Isaías 45, 22, olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. O moço do homem de Deus olhou para cima, porque ele olha para os montes. O moço do homem de Deus olhou para cima dele. Versículo 17, o texto diz: ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Isso é tão bonito porque isso tem uma harmonia muito grande na palavra de Deus. Eleva os olhos para os montes, Salmo 121, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tão bonito, né, a gente vê a harmonia da palavra de Deus nessas situações. Se Deus avisava Eliseu sobre todos os movimentos militares do exército da Síria, ele deixaria de revelar esses movimentos militares enviados para o prender?
A ênfase deixada pelo texto aqui é que as palavras ditas pelo rei da Síria, mesmo quando estava no seu mais íntimo cômodo, eram descobertas por Eliseu. Mesmo sabendo das movimentações militares, o que a gente sabe aqui? Que Eliseu estava descansado. Eliseu aguardava sem temor, pois sabia que estando com Deus, ele era a maioria. O que Eliseu é? Eliseu é um homem que vivia no calmo senso da presença imediata de Deus. Se você sabe que a presença de Deus é imediata a você, está constantemente com você, você vive diferente. Você caminha assim, no calmo senso da presença de Deus. Seus passos vão revelar se você caminha desse jeito ou não. A sua boca vai revelar se você caminha desse jeito ou não. E depois de pedir para que o moço enxergasse, numa visão espiritual, a ação de Deus, ele ora para que os seus inimigos percam a visão natural. Aqui também é interessante de repararmos, versículo 18, 2 Reis, capítulo 6. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Deus respondeu à oração de Eliseu e fez com que o exército sírio ficasse cego. Irmãos, é de se impressionar o quanto nós temos a total necessidade de responder aos problemas da nossa vida com oração. Todos os problemas da nossa vida devem ser respondidos em oração. A oração, ela altera qualquer cenário, por mais improvável que seja. Deveríamos aprender com a Bíblia a termos uma vida mais espiritual, de mais oração, de mais joelhos no chão. Irmãos, o que é a nossa vida aqui? Que inimigos nós vivemos aqui? Nós sabemos que temos vários inimigos. Satanás anda ao nosso derredor, procurando alguém para devorar. Ele não te cerca. Senhor, cega os olhos de Satanás, que ele não perceba. Senhor, não permita que ele me arrebate, que se aproveite da minha vulnerabilidade, da minha fraqueza. Não permita ele destruir a minha fé. Não permita ele acabar com a minha alegria no Senhor. Não foi isso que Jesus disse para Pedro? Lucas 22, versículo 31, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. Jesus intercedeu. Jesus clamou ao Pai para que não tivesse acabado a fé de Pedro. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, para que ele não se acabe, para que ele não se perca. Tu, porém, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. É sempre uma constância, irmãos, na oração. 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz: sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. A fé, ela ativa o poder de Deus. Basicamente é isso que o Senhor está falando. Qual é o escudo que nós temos? O escudo da fé. Então nós percebemos isso. Pela fé, nós temos essa segurança maravilhosa ao redor de nós. Aí você pode dizer, mas o mundo está de mal a pior. Eu não consigo nem ter família aqui. Como é que eu vou ter filhos aqui? Olha o mundo que nós vivemos. Nem eu sou capaz de me ver livre desse mundo tenebroso. Tudo está piorando, as coisas vão de mal a pior. O exército cerca a gente por todos os lados. Mas se Jesus intercedia dessa forma, por que nós não vamos interceder? Jesus, orando ao Pai, em João 17,15, diz: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Nós deveríamos orar mais por isso. Jesus orou por isso. Você acredita que essa oração de Jesus foi ouvida? Então, a gente pode dizer o que Eliseu disse para o moço: não temas. O Senhor orou por você para que você fosse guardado do mal. Ele intercede por você continuamente. Por que não oramos também? Senhor, cega os olhos dos malfeitores. Tira deles as percepções que eram vantajosas para me ocasionar o mal. Senhor, guarda a minha família, para que os malfeitores não vejam qualquer vulnerabilidade, que eu não consigo enxergar tudo, mas o Senhor pode me guardar, o Senhor pode cegar os olhos dos malfeitores. Tenha filhos, constitua a família neste mundo mal, mesmo assim. Não espere que o mundo melhore, espere que o Senhor intervenha. É isso que nós devemos esperar.
como já tem feito tantas vezes em nossas vidas. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, a palavra de Deus também nos fala aqui da mesma confiança. O apóstolo Paulo, a sua comitiva missionária, os irmãos que estavam com ele, eles pediam oração constantemente. Segunda Tessalonicenses 3, versículo 1. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre nós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Então ele pede oração. Quem é que guarda? Oração para que seja livre dos homens perversos e maus. Essa oração que nós fazemos, continuamos a fazer, porque nós vivemos ainda nesse mundo tenebroso. Ainda mais no nosso texto a gente percebe isso, né? O texto apresenta uma questão muito grande de cuidado de Deus, de proteção contra Eliseu, e essa é a confiança de Eliseu, um homem de Deus, porque confiava no poder do Senhor. E outra coisa também que nos chama a atenção aqui, o nosso texto apresenta um segredo que é chamado do segredo da misericórdia. Se foi de misericórdia, é pertencente a Deus. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso Pai de misericórdia, 2 Coríntios 1:3. Depois de todo aquele exército sírio ser tomado de cegueira, outra coisa espantosa acontece. Eliseu não mata aquele exército ali, não destrói aquelas pessoas, na verdade, um ato de misericórdia e bondade que se revela como sendo a maior de todas as estratégias naquele momento, capaz de causar a paz. Versículo 19 de 2 Reis, capítulo 6, olha o que a Bíblia continua a dizer. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho nem a cidade, eles estavam cegos aqui. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhe diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Aqui, irmãos, o que a gente encontra de relato? O texto não fala dos soldados serem despojados. O texto não fala dos soldados serem removidos de suas armaduras. Não fala de eles perderem os seus cavalos, os seus carros de guerra. É como se o armamento, o poder bélico ainda estivesse ali registrado, fizesse parte ainda do cenário. Mas a mudança acontece aonde? Internamente. Internamente. Primeiro em Eliseu, depois no rei, depois nos soldados, depois no rei da Síria. Começa a desencadear uma mudança aqui. Eliseu pede pão e água, o rei oferece um banquete. Parece que algo contagiou o ambiente, o rei estendeu de forma muito generosa o ato de bondade. Isso deve ter impactado o rei da Síria. Vamos prender um homem, ele nos recebe em casa, né, na cidade de Samaria, a capital do Reino do Norte. Depois, o rei deles nos alimenta com um banquete e nos despede de volta sem nos fazer mal. Está errado isso. Como é que pode isso? Mesmo tendo o poder de cegar os nossos olhos, mesmo assim, com todo esse poder, resolveram nos fazer o bem. Mas o que eles fizeram ali? O que Eliseu fez? Ele venceu o mal com o bem. Eliseu venceu o mal com o bem. Vamos abrir em Romanos 12? Esse é um princípio da palavra de Deus. Esse princípio vai além das nossas lutas. Não é sobre nós, mas é sobre essa guerra acima das nossas. Romanos capítulo 12. O apóstolo Paulo está nos ensinando também aqui. Princípio que também é do Antigo Testamento. Romanos 12, versículo 18, a Bíblia diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados,
mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O Senhor não matou esses homens. Foi Deus, irmãos. A gente até falou hoje na classe de membresia, a providência de Deus. Ele providenciou que eles fossem cuidados, alimentados com um grande banquete. Tudo vem de Deus isso. Retornassem para suas casas, fossem abençoados com um período de paz. A gente não sabe o tempo que demorou para depois a Síria atacar novamente. Essa é a graça de Deus. Se formos olhar em última análise, é uma graça de Deus que a gente até percebe do que nós desfrutamos em Cristo Jesus. Não merecíamos bondade de Deus, não merecíamos graça, mas o Senhor, Ele derrama bondade. Outra questão importante aqui, quem o rei deveria ferir, né? Qual a diferença apresentada aqui? Ferirás aqueles que fizeres prisioneiro com a tua espada e o teu arco. Aqui não foi uma guerra travada, foi uma vitória antes das espadas serem levantadas. Não seria nem honroso ferir os inimigos, porque foi uma ação de Deus, algo aconteceu ali, sobrenatural. Mas não apenas deixaram de ferir, Eliseu cuidou de prover para eles, ele ordena ao rei que tratasse generosamente, mas depois também dispensasse de forma justa. E o que ele fez? Uma ação do rei contrária à sua inclinação. Jorão não era um rei que fazia só coisas boas, não. Ele fez mal. A Bíblia deixa registrado isso. Mas aqui parece que é contrário à sua inclinação. Contrário ao normal. Por que é contrário ao normal? A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 24, quando Davi poupa Saul, 1 Samuel, capítulo 24, versículo 19, Saul, ao ser poupado por Davi, ele coloca o que era normal de acontecer. 1 Samuel 24, 19. Olha só. E Saul depois abençoa, né, Davi, quando fala isso. 1 Samuel 24, 19. Porque quem há que, encontrando o inimigo, o deixa ir por bom caminho? Quem há? A resposta retórica é ninguém. Ninguém faria isso. O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Até abençoa, né? Que o Senhor te pague por bem. Quem há que faz isso? Ninguém faz isso. O inimigo está lá, é a hora. Deixa aí o bom caminho. Mas aqui, irmãos, o rei estava disposto a seguir essa direção de Eliseu, que enquanto ele foi ordenado abertamente que colocasse pão e água diante deles, que já é uma boa refeição para os cativos, né? Uma refeição básica aqui, mas ele prepara um grande banquete, além do que até pedido. Isso, irmãos, num tempo de Samaria, que estava passando por um acocho de fome, com as despesas, né, com os recursos da corte do seu país. Foi a ação do profeta generoso com seus inimigos, que embora eles tenham vindo para levá-lo, não puderam deixar de ir embora admirando como o homem mais poderoso e gentil que foi encontrado na vida deles. O grande dever de amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, foi ordenado. Provérbios capítulo 25, versículo 21, é a citação que até o apóstolo Paulo utiliza, né? Provérbios 25, 21, se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. A gente encontra essa relação de Elias e Eliseu, né? Elias, né, havia dado um exemplo bíblico de justiça divina, quando pediu chamas de fogo sobre a cabeça dos seus perseguidores para consumi-los. E aqui a gente encontra em Eliseu um exemplo de misericórdia divina, também com fogo, né, para amontoar brasas de fogo sobre a cabeça dos seus perseguidores. O texto de Provérbios 25, 21 continua, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a cabeça e o Senhor te retribuirá. Irmãos, o que a gente tem que aprender, né? Não sejamos, então, vencidos pelo mal, mas vençamos o mal com o bem. O bom efeito que isso teve no momento sobre os sírios, a gente percebe aqui. Eles não entraram mais na terra de Israel, a saber, com essa missão, né, para capturar Eliseu. Eles viram que não havia propósito tentar isso. Nem qualquer um dos seus bandos seria persuadido a fazer um ataque a um homem assim. A vitória mais gloriosa sobre um inimigo é torná-lo amigo seu.
No antigo Oriente Próximo, né, comer juntos, sobre o mesmo teto, muitas vezes constituía fazer um pacto de paz. O costume social obrigava agora os arameus a não atacar o amigo que havia poupado as suas vidas. Quando homens naturais, com os seus malvados corações herdados de Adão, têm inimigos pessoais, eles só conseguem pensar em vingança. Mas Deus condena tais pensamentos. A ninguém torneis mal por mal. Procurais coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. 1 Tessalonicenses 5,15, vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Não existe exclusão aqui. Quais são as consequências, né, que a gente encontrou aqui em 2 Reis 6? Duas coisas acontecem quando as ações como essas são postas em prática com relação aos inimigos. Na primeira instância, você está amontoando brasas sobre as suas cabeças. Né? Uma metáfora, a antiga prática, né? Tinha uma prática no Antigo Testamento, do tempo ali de Eliseu também, de derreter minério, obter metais preciosos. Sempre existia essa prática, adicionar calor, né? O minério colocado sobre o fogo para obter o precioso conteúdo, carvão em brasa colocado sobre o minério para aumentar ainda mais o calor. A bondade genuína e sincera, não natural, inesperada, pode derreter um inimigo pessoal. Provérbios 15:1 também diz isso, né? A resposta branda desvia o furor. A gente percebe essas coisas acontecendo. Fazendo isso, você pode trazer o precioso metal da culpa, da vergonha, do arrependimento. O inimigo fica sem cara para você. Poderá fazer com que ele reconsidere o tratamento duro que deu a você, sentindo a dor ardente do remorso, fazer com que até peça perdão a você, às vezes acontece. Outra questão também que acontece nesses casos, a gente tem um chamado, irmãos, para sempre irmos além. Quando nós fazemos isso, nós caminhamos em algo além do que seria o nosso dever inicial. Mateus capítulo 5, olha o que a Bíblia nos ensina. E aqui a gente vai encontrar, é claro, na palavra de Deus, vários exemplos quanto a isso. Acho que o mais marcante é o apóstolo Paulo. Mateus capítulo 5. A Bíblia diz no versículo 41, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. É um exemplo para nós, né? A gente pode lembrar sobre o amor de Deus. Quando a Bíblia define o amor de Deus por nós, ela diz que a prova desse amor se dá pelo fato de que todos nós, quando ainda éramos inimigos, fomos reconciliados por meio de Cristo Jesus. Deus, na verdade, não nos tratou com a inimizade do pecado ao qual nós o tratamos. Deus não apenas não retribuiu o mal com o bem, mas nos ofereceu uma salvação tão grande e tão extraordinária em Cristo Jesus. É claro que nós temos a capacidade, se formos alcançados por esse evangelho, de fazer o mesmo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele sabia disso, por sua difícil experiência, porque o apóstolo Paulo, na Bíblia, se levanta contra o evangelho, persegue a igreja, os cristãos, persegue o próprio Cristo. Paulo estava envolvido na morte do primeiro mártir da igreja. E não apenas envolvido, mas ele assolava a igreja. Ele arrastava os irmãos para as prisões. Pense num homem que era inimigo da igreja ali, num homem que era inimigo de Cristo. Mas Deus o cercou de misericórdia, e creio que mesmo antes do caminho de Damasco, onde Jesus o encontrou, Deus estava preparando o terreno, por assim dizer, com a certeza, né, de ver Estevão ali perante a injustiça, Estevão perante a perseguição, sendo condenado de morte, mesmo em um julgamento instituído, ou nem julgamento tinha. Ver esse homem de Deus nessa condição, dobrar os seus joelhos e falar o que Atos 7 diz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E com essas palavras adormeceu. Começa a se perceber isso. Mas o que a gente vê também além disso? Mateus capítulo 5, 43. Ouviste o que foi dito: amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo. Versículo 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Se os discípulos levaram a sério este mandamento do Senhor de orar pelos que os perseguem, e vemos isso em muitas passagens das Escrituras,
O apóstolo Paulo pode ter sido um dos maiores alvos de oração por parte da igreja. Ele foi alcançado pelo ato de perdão, pelo amor de um Deus extraordinário e pela expressão desse amor na vida da igreja de Jesus Cristo. A gente não está falando aqui de impunidade, a gente não está falando aqui de ignorar as consequências da injustiça, mas de nunca perder a percepção de que Deus nos ensina a sempre sermos misericordiosos. O que Deus quer nos ensinar é que a luta entre o bem e o mal não é apenas a preservação entre a paz na terra, mas também não é apenas aquela política da boa vizinhança, eu só quero estar bem com a pessoa que está ao meu lado, ou a tentativa de evitar conflitos. A questão é muito maior, é maior do que as nossas emoções, é uma guerra entre o bem e o mal, porque se eu acredito, irmãos, que eu tenho o direito de fazer o mal a alguém que me fez mal, então qualquer pessoa pode fazer o mal, desde que se ache no direito de fazer o mal. A vingança, que em nosso caso é retribuir o mal com o mal, que seria algo esperado por Eliseu, por exemplo, ela nos nivela as pessoas. Mas quando Deus chama para não apenas o perdão, mas para pagar o mal com o bem, Deus não está apenas pensando na outra pessoa. O cara veio e me bateu e agora eu não posso retribuir. Parece que Deus está mais defendendo quem feriu do que quem foi ferido. Se não cuidar, é isso que passa na nossa mente. Mas o que Deus nos ensina é que não é uma disputa entre você e alguém para ver quem vence, mas na mentalidade de Deus é uma disputa entre o bem e o mal. O mal tenta colocar uma cilada, uma armadilha, para que você, em algum momento, você retribua o mal com o mal. Isso é coisa do inimigo, retribuir o mal com o mal, e aí você cai no laço de Satanás, e Satanás ganha vantagem sobre você. As nossas guerras se dão em um patamar muito maior, maior do que nós imaginamos. Além disso, isso é uma esperança para você que veio aqui como inimigo de Deus. Se você chegou hoje aqui, não importa, rejeitando tudo que reflete o Senhor, talvez veio carregado, por um parente, às vezes acontece. Você chega aqui essa noite sem vontade de ouvir a palavra de Deus, se recusa a tudo que se fala de igreja ou de Deus, não quer isso na sua vida, não importa o tamanho da sua perseguição até hoje. Podem existir toneladas e toneladas de orações por você, muitas mães de joelho orando por você, muitos familiares orando por você, igrejas intercedendo pelos seus inimigos, não importa, Deus pode te alcançar. É o poder do Evangelho que transforma você de inimigo para filho. Deus faz isso por você. Cristo pode quebrar qualquer tipo de barreira que está no seu coração. Pode te alcançar com o poder do Evangelho. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. O apóstolo Paulo até diz, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão foi-me concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Talvez você, como inimigo, o apóstolo Paulo era um modelo para você. Hoje você pode ser reconciliado pelo poder do Evangelho. Atos de bondade não são feitos pensando em outra coisa senão a glória de Deus. E hoje você veio aqui carregado por atos de bondade. A sua respiração é misericórdia de Deus. Mesmo que tenhas usado para recusar o Senhor, a boca que você usa muitas vezes para falar coisas erradas, pode ser que dela saia hoje a oração de Pedro: Senhor, salva-me. Pode ser que hoje saia da sua boca. Nós precisamos crer nisso, é o poder do Senhor agindo sobre nós. Os seus pés, mesmo filho de Deus, fugindo ainda do Senhor, um filho parecido com o filho pródigo, se sujando os seus pés daqui e por ali. Pode ser que hoje Deus tenha te trazido para esse exato lugar, onde os seus pés são lavados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Você possa ser purificado e comece a buscar mais o Senhor, a temer mais o Senhor, a restaurar a sua vida com Deus, a clamar mais por misericórdia e ser alcançado pelo Deus que é Pai de todas as misericórdias. E para você que busca ser fiel, não canse de fazer o bem. A palavra de Deus também é para você. Não canse de fazer o bem. Gálatas 6,9 diz, porque a seu tempo nós ceifaremos, se não desfalecemos.
Não canse. Deus lhe abençoe em meio aos atos de bondade também. Último exemplo disso, Gênesis capítulo 26. É um texto também bem emblemático para nós, né? Aqui é uma situação que acontece com Isaac. Gênesis 26. Interessante também essa passagem para nós. Versículo 27 em diante. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, né? Disse-lhes Isaque: por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu e eles se foram em paz. Neste mesmo dia, vieram os servos de Isaque e, dando-lhes notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Essa passagem aqui ocorre, né, quando Isaque estava enfrentando grandes tensões, né, com os filisteus, especialmente com Abimeleque. E aqui o rei dos filisteus, os seus homens, né, com grandes tensões. Anteriormente dessa passagem, os filisteus tinham invejado Isaque. E por causa da sua prosperidade e poder, tinham entulhado os poços que seu pai Abraão havia cavado. E não somente isso, mas expulsaram Isaque da sua terra. No trecho mencionado aqui no versículo 26, a gente encontra Isaque questiona Abimeleque, que os seus homens, né, sobre a razão da sua visita, já que eles o tinham odiado, expulsado do seu meio. Abimeleque responde reconhecendo que viriam claramente, né, perceberam que o Senhor estava com Isaque. Vimos claramente que o Senhor é contigo, versículo 28. Eles pedem então para fazer um juramento, estabelecer uma aliança, buscando garantir paz, segurança, aliança que seria bom somente para eles, né, porque para Isaque aqui não teria tanta necessidade. E eles pedem que não lhes façam mal, lembrando, versículo 29, que não o tocaram e o deixaram ir em paz, reconhecendo que ele é o abençoado do Senhor. Tu és agora o abençoado do Senhor. Eles não mencionam os poços entulhados aqui, não mencionam que haviam expulsado, né, Isaque ali. Versículo 30, então, o que surpreende nessa passagem é que Isaque aceita a proposta, realiza um banquete para eles, todos comem e bebem juntos, semelhante aos moldes, né, de Eliseu. E no versículo 31, na manhã seguinte, eles juram um ao outro e Isaque os despede em paz. Versículo 32, no mesmo dia os servos de Isaque, eles informam a ele que encontraram água no poço que tinham cavado. Lhe disseram: achamos água, no mesmo dia. Mas a gente tem que aprender. Fazer o bem, Deus recompensa os seus. Não importa. Naquele mesmo dia acharam água no poço, isso é uma bênção, né? O texto deixa bem claro isso, deixa evidenciado isso. Uma obra da mão de Deus cuidando daquele povo. Apesar de maquinações ali realmente de Abimeleque, mas Deus cuida do seu povo, Deus protege os seus, Deus está constantemente cuidando dos seus. E se você for a favor da paz, se você não retribuir mal com o mal, mas vencer o mal com o bem, Deus há de te recompensar. Nós temos seriamente que aprender isso. Nosso destino, o nosso sustento, a nossa segurança não está nas mãos dos homens, mas está nas mãos de Deus. É isso que nos dá segurança quando nós caminhamos. E nas mãos de Deus, nós somos preenchidos por Deus, nós somos contemplados e contemplamos o nosso Senhor em tudo. Jeremias 23, 24 diz: porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Você está cercado pelo Senhor, você está cuidado, preservado. Continue a fazer o bem. Continue a amar, a orar por aqueles que vos perseguem, mas Deus há de te recompensar. Deus guarda a sua igreja, Deus sustenta o seu povo, Deus firma os seus passos e não impede que você venha a cair para a condenação. A igreja, ela é extremamente preciosa para Cristo. Cristo é o Senhor da igreja. Vocês podem ter certeza.
Ele há de preservá-la até o final. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós precisamos enxergar mais, Senhor. Nós precisamos ver mais como a Tua Palavra nos ensina. Precisamos ouvir, assim como as palavras de Eliseu foram ao seu moço, ouvir de Cristo, abra os olhos para que vejam. Enxergamos, Senhor, que estamos rodeados da Tua proteção, somos guardados em Ti, ninguém pode nos arrebatar das mãos do nosso Salvador. Também, Senhor, percebemos os inimigos, percebemos o mal, esse mundo, Satanás, mas mesmo assim estamos confiantes, por sabermos que maior é o que está conosco. Cremos, Senhor, na intervenção, que pela fé, na ação do Senhor, pela oração, o suprimento necessário vem do céu. O Senhor guarda cada um de nós. Se o Senhor nos manda uma batalha, o Senhor não é um general que se esquece de nos dar suprimentos. Se o Senhor nos manda, Senhor Deus, arar um campo, lançar sementes, o Senhor também é aquele que dá o crescimento. Se o Senhor nos fala, constitua a família, é o mesmo Senhor que está interessado em preservá-la, em cuidar dos nossos filhos, em ajudar-nos, Senhor, em tudo o que precisamos. Se o Senhor nos ensina que devemos trabalhar, mas sabemos que é do céu que vem o sustento, e é o Senhor que abençoa as nossas mãos também, naquilo que desempenhamos. Tudo vem de Ti, Senhor, e a Ti nós damos toda a glória. Só estamos aqui por Sua bondade e misericórdia, e queremos viver cada vez mais o sobrenatural, para conseguirmos, Senhor Deus, caminhar nessa terra, cientes de que o Senhor preserva cada um dos seus até o final. É o Senhor quem nos protege, é o Senhor quem nos dá vitória, até com a paz nós podemos vencer o mal com o bem, confiando que do Senhor vem toda a salvação. Assim nós oramos, Senhor, guarde a Tua igreja, guarde o Teu povo, em nome de Jesus. Amém.